O tema da mensagem de hoje é como saber a vontade de Deus. Você sabe a vontade de Deus? Quando é a vontade de Deus e quando não é? Tem coisas que a gente diz assim: poxa, mas me aconteceu determinada coisa, eu acho que foi um laço do inimigo, não é possível ter tanto azar, não é possível que isso aconteça comigo. Você vai entender que algumas coisas são consequências, e às vezes na consequência Deus tem um mover e um agir. Amém? 1 Samuel capítulo 9, versículo 3 diz assim: e perdeu-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e por isso diante de Quis, a Saul, seu filho, disse assim: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram para a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram para a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Beja, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, e porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Disse Saul a seu moço: eis, porém, se lá formos, levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. O que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, diziam assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente chamava vidente. Então disse Saul ao moço: vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água, e lhe disseram: está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí, o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Amém? Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, temos aqui nesta noite, Senhor, o desejo de buscar a Tua presença e de ouvir a Tua voz, Senhor, pois achamos, Deus, e queremos encontrar a Ti e continuar ouvindo a Tua voz. Assim como viemos ao culto e sentimos o Senhor neste lugar, queremos, Senhor, verdadeiramente estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: Deus revela a sua vontade. Deus revela a sua vontade através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Amém? O uso da circunstância, amado, é o método mais popular, muitas vezes usado pelos crentes, para descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? E a Bíblia afirma que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Ele não pode afetar ou controlar as nossas circunstâncias. Mas a palavra diz que às vezes nós pensamos que uma circunstância é puramente ocasional, ou talvez acidental. Às vezes pensamos que as pessoas são a causa dessa circunstância. Mas entretanto, amado, até mesmo na circunstância, Deus está dirigindo as nossas vidas. Amém? Que circunstância Deus usa para nos revelar a sua vontade? Vamos examinar 3 delas. A primeira: Deus usa a circunstância criada por pessoas. Olha o que diz o exemplo de Saul. 1 Samuel 9:3.
Deus usou Quis, pai de Saul. Tinha se perdido a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar a jumenta. 1 Samuel 9,6 diz assim: mas ele lhe disse: eis que nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá. A Bíblia diz, amado, que Deus, ele usa o pai de quem? De Saul. Não foi por acaso que aquelas jumentas sumiram. Talvez você diz assim: mas o homem estava preocupado com o jumento. Tanta coisa para se preocupar, amado. Jumento naquela época valia muito dinheiro. Era o carro zero deles. Eles sim, né? Todo o seu veículo era com animais. E o jumento, normalmente, ele não era usado para montaria. Mas quando eles viajavam, e viajavam muito, o jumento é que levava toda a carga, todo aquele peso. Então as suas jumentas sumiram. Se fosse nos dias de hoje, você acionava o seguro, porque roubava o teu carro. Não é? Alguém vai ter que procurar. Aquele homem, amado, ele ficou, sabe, perturbado, dizendo: Saul, você que é mais novo, você que é mais jovem, junta aí alguns homens e vai atrás das minhas jumentas. Saul andou de um lado, andou do outro, e nada de achar a jumenta. Mas Deus, amado, estava no controle, pois Deus usou o moço de Saul, aquele empregado de Saul. O versículo 9 e 6, ele diz assim: olha, tem um profeta na cidade, tem um homem de Deus, que ele pode ver e revelar qual o caminho que essas jumentas traçaram. 1 Samuel 9,11 diz que Deus usa algumas moças, dizendo assim: quando eles iam subindo a cidade, encontravam as moças que saíram para tirar água e perguntaram: aqui está o vidente? Aquele profeta era alguém muito conhecido. Então, quando chegou à cidade, eles disseram: porventura, por aqui está esse profeta, aqui está esse vidente, aqui está esse homem de Deus. Mas foi Deus, amado, que fez com que Saul chegasse naquele local. 1 Samuel 9,14. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Até então, Saul era um homem escolhido apenas pela tua força, abração. Era um homem escolhido pelo povo, se tornou mais à frente escolhido pelo povo. Mas o sumiço da jumenta era exatamente uma estratégia de Deus para que Saul se encontrasse com Samuel. E quando Saul se encontra com Samuel, Deus fala: olha, Samuel, este homem veio te procurar, mas eu te digo que eu farei dele rei desta nação. Tem coisa, meu irmão, que a gente diz: não é possível. Tem gente que quando perde alguma coisa fica dando 3 pulinhos para São Longuinho, está amarrado. Eu não sei o que ele vai fazer com tanto pulo. Isso é coisa de criança, mas tem adulto que faz isso, não faz? Eu, quando era criança, fazia. E não é que às vezes dava certo? Ficava 1, 2, 3. Minha mãe está fazendo, estou pagando São Longuinho. Coisa de criança, mas acreditava. Aqueles homens, amados, quando eles viram o profeta Samuel, eles disseram assim: este homem vai nos revelar onde está a jumenta do meu pai. Ou jumenta difícil. E aquela jumenta saiu perdida. Deus deu um perdido naquela jumenta, porque era possível. E se você vai entender, você acabando de ler o texto, que o profeta, ele não era de costume ir naquela cidade. Por acaso que com Cristo não tem por acaso, né? Não tem coincidência, mas tem cristocidência. Com Cristo não é nada por acaso. Ele leva o homem de Deus para aquela cidade, e o Senhor diz: vai para tal cidade, porque eu vou te apresentar a pessoa que eu colocarei como rei desta cidade. Quando ele chega lá, e de repente Samuel se depara com este Saul procurando quem? A jumenta. É a desculpa que Deus estava dando para tirar ele daquele local e levar até aquela cidade vizinha. Tem coisas, amado, que você acha que você perdeu, mas Deus está te traçando por caminhos aonde você não imagina, mas Ele vai te levar
sai. Da onde você não consegue perceber, é que Deus está movendo. Talvez se fosse nos dias de hoje, subiu minha jumenta, você ia dizer, que rapaz, compra um carro zero, 60 vezes sem entrada. Muito mais fácil do que você procurar jumenta. Deixa a jumenta para lá, deixa o bichinho solto. Mas naquela época era uma relíquia, era algo caro, era o meio de transporte deles. Às vezes você acha que você está perdendo dinheiro, está perdendo um serviço, está perdendo alguma coisa na tua casa. Às vezes você acha que a situação financeira ficou, sabe, meio complicada, a sua conta bancária está no vermelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está no controle. E até nas pequenas coisas, onde nós não imaginamos, Deus está no controle. E na circunstância, Deus usa para te abençoar. 2. Vamos falar de um outro exemplo, o exemplo de José. A Bíblia diz que Deus usou Rubem para livrar José da morte. Se você ler o texto, eu não coloquei o texto aqui de Gênesis 37, de 18 ao 22. José foi um jovem que teve sonhos de Deus. E quando ele tem aquele sonho de Deus, amado, os seus irmãos tinham inveja dele. Não era à toa, ele era amado pelo pai, era amado pela mãe. Ele era um jovem muito, sabe, muito dedicado, muito educado. Se fosse nos dias de hoje, muito fino, muito estudioso. Qual pai e mãe que não gosta de um filho obediente? Que não gosta de um filho que faz todas as coisas? Sempre tem aquele na família que às vezes quando é 3, 4, tem um que diz assim, ah, minha mãe gosta mais da Maria e do João. Eu sou a rejeitada. Eu sou a que ninguém gosta, mas também, né? E ao invés de mudar, de falar, olha, eu vou fazer então o que a Maria e o João faz, não, começa a fazer o contrário, é o rebelde da família. Aí é assim, comigo é pau, pau, pedra é pedra. E aí realmente o pau desce e a pedra cai. Ninguém gosta de ninguém por acaso. Ninguém deixa de gostar do outro por acaso. Tudo é uma questão de semeadura. É claro que às vezes, né, a gente percebe que existe uma certa diferença assim. Mas se não existisse, a pessoa não iria procurar mudar. José era exemplo de filho, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ele era um grande homem de Deus. Jovem, ele era uma pessoa que tinha conhecimento do que era a vontade de Deus e procurava exercer esta vontade. Não se misturava com os seus irmãos, que tinha fama de ser crente, vamos dizer assim, mas na verdade eram todos hipócritas. José não se misturava e por isso Deus o honrava. Amém? Segundo, ainda exemplo de José, a Bíblia diz que Deus usou Judá para vender José aos ismaelitas. Judá era o mais invejoso. Ele disse assim para os seus irmãos, vamos pegar ele, né, e vamos vender para os ismaelitas. Já que a gente não pode matá-lo, né? Por quê? Porque o outro irmão, Rubem, disse, não, matar não. Não vamos matar. Não vamos deixar o sangue do nosso irmão correr nas nossas veias, nas nossas costas, sabe? Em toda a nossa vida. Vamos fazer o seguinte, vamos vender ele como escravo. Ele é bonito, ele é forte, ele é inteligente, ele é estudioso, ele vai valer uma boa grana no mercado. Aí então, Judá vende José para uns aventureiros, para os homens que compravam escravos, ismaelitas. Isso está em Gênesis ainda 37, 26 e 27. E não foi por acaso, imagine você, amado, um jovem que tinha sonhos, que tinha projeto, que vivia ouvindo a voz de Deus, dizendo assim, eu vou fazer de você um grande homem, e naquela situação ele se viu vendido como escravo. Tem coisas que Deus prometeu para você e parece que o negócio está andando ao contrário. Eu quero te dizer que Deus está movendo a circunstância para te abençoar. Fica em paz. Hoje você não consegue ver com seus olhos carnais, mas o teu Deus não dorme, o teu Deus não cochila. Isto que disse o salmista, não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. José, era possível que ele ficou assim, meu Deus, e aqueles sonhos que eu tinha? Será que era coisa do inimigo, como diz a Juliana? Será que isso era coisa da minha cabeça? Não, ele acreditava que era Deus que disse que ele seria um homem bem sucedido. Mas como um escravo pode ser bem sucedido?
Mas Deus usou, amado, o seu irmão Judá para vender os ismaelitas. Porque se José continuasse na terra que ele estava, ele nunca chegaria a ser o grande governador do Egito. 2, exemplo de José: usou os ismaelitas para vender José ao Egito. Preste atenção, não foi à toa que você saiu, migrou de um lugar para outro, aparentemente vendido como escravo, humilhado. Fique em paz, a obra do Senhor é assim: os humilhados serão exaltados. Deus vai te colocar em lugar de honra, Deus vai te colocar em lugar de conquista, Deus vai te honrar porque você está ali, amado. Mesmo passando por tudo isso, você está no aguardo, você está esperando, você está aguardando. Amém? Aí no exemplo de José: mas foi Deus quem levou José ao Egito. Gênesis 45, 5 e 7 diz o seguinte: Deus me enviou-me diante de vós, para conservar-vos descendência da terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre a terra do Egito. Ou seja, meu irmão, aquele José, ele chega em um lugar aonde ele é preso, depois que vai para a casa de Potifar, depois que vai para a casa do teu senhor. A mulher do homem se encanta com ele. Eu imagino que José era como se fosse esses modelos, sabe, de telenovela. As mulheres se encantavam com ele, mas ele era um homem santo, ele era um homem dedicado e obediente. E aquela mulher disse: olha, fique comigo, porque eu posso te dar tudo que você possa imaginar. Ele disse: não, eu sou servo do meu Senhor e com o meu Senhor eu vou ficar. E ela foi tentando aquele homem, tentando, até o momento que ela viu que ele não queria nada, rasga a sua roupa, chama os guardas e diz: ele tentou me agarrar. José então foi preso. Imagine você, um jovem que tinha sonhos de Deus, que foi vendido pelos irmãos, que foi dito para o pai que tinha morrido. Os irmãos mataram um animal, pegou a roupa de José, manchou de sangue e disse: aqui está a roupa dele, o leão comeu. Foi vendido como escravo. Os ismaelitas, que eram corruptos, vendem para o Egito. E o Egito eram pessoas que compravam escravos realmente para escravizar ao máximo. Mas José foi colocado porque ele era diferente, numa casa de um senhor, e ali ele começou a crescer. Mais uma vez vem, sabe, aparentemente, né, aos olhos de muitas pessoas poderia pensar: vem Satanás e coloca esta pessoa para ser tentado. Apareceu aquela pomba gira daquela mulher para tentar aquele jovem. Imagine você, ele cheio de vigor, aquele jovem cheio de saúde, mas ele tinha temor de Deus no coração, e é com esse temor que ele venceu. Talvez ele podia dizer: que adiantou eu ser crente? Que adiantou eu orar, eu jejuar, eu buscar? Meus irmãos me venderam, não gostavam de mim realmente. Meus pais nem sabem se estou vivo. Me venderam por um bando de corruptos que me revenderam agora aqui para o Egito. Estou numa grande cidade, mas como escravo. Quando eu acho que eu estou começando a caminhar, aí então vem aquela perturbada naquela mulher me tentar. E por amor a Deus eu disse não, e por conta disso eu estou preso. Será que essa é a vontade de Deus? Às vezes nós começamos a questionar e confrontar Deus. Eu tenho te buscado, eu tenho orado, eu tenho feito, mas eu não tenho visto o resultado. Não murmure, meu irmão, porque Deus está no controle. José precisava, Deus guardou José naquela prisão para que aquela pomba gira daquela mulher não viesse tentá-lo mais, porque ia chegar uma hora que ele não ia suportar. Tem coisa que Deus te guarda porque Ele quer te poupar de algumas situações. José ia dizer não hoje, ia dizer não amanhã, ia dizer não depois da manhã, aí depois ele ia dizer não vou parar mais. Deus disse assim: então eu vou guardar você numa cela, porque lá ninguém vai te tocar. José era menino, tinha em média 19 anos de idade. Para ele ser governador do Egito, para que cumprisse a promessa de Deus, ele tinha que ter pelo menos 30 anos. Imagine você, amado.
Era de 10 a 12 anos lutando contra a tentação. Não há ser humano que resista, que aguente. Não é verdade? Deus então pega José, coloca lá preso, e José começa a ter sonhos na cadeia, e outras pessoas ter sonhos, e Deus dá o dom de revelação a José, e ele começa a interpretar sonhos, até o dia que Faraó então tem um sonho, e seus feiticeiros e os seus magos não conseguiram resolver, e Faraó diz assim: eu sonhei com alguma coisa e não sei o que é, mas eu quero a resposta. Já sonhou com alguma coisa que você não sabe o que é? E ele ficou perturbado. Aí vem um mago e dizia assim: olha, você sonhou com tal coisa. Ele disse: não, não foi isso, porque eu não sei o que é, mas na hora que me falar eu vou lembrar. Todos foram rejeitados, até que alguém disse assim, José já estava com 30 anos, alguém disse assim: olha, eu ouvi dizer que tem um jovem que tem o espírito dos deuses, que está na cela, e ele revela sonhos. Faraó disse: então traga esse jovem aqui, porque eu vou ver se ele me revela. Chamou José naquele local, e a circunstância nada é por acaso. José chega ali e diz: sim, meu senhor, eu tive um sonho, não sei o que é, mas eu estou perturbado. José disse: só me dê um momento para que eu fale com o meu senhor, para que ele me revele. José ora, jejua, e Deus revelou. Ele tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, para encurtar a história, e mais coisas. E a revelação era: olha, 7 anos de muita fartura no Egito, mas depois haverá 7 anos de miséria. E esses 7 anos de miséria vai acabar com tudo, e muitas pessoas virão de toda a redondeza para comprar no Egito, aonde o Egito terá sua fama e seu poder. E aí o rei disse assim: mas como que eu vou administrar isso? Administrar 7 anos de fartura é fácil, o difícil é administrar 7 anos de miséria. José disse: mas eu sei como fazer. E naquele dia lá, acabou toda a peleja de José. O Senhor, que era o Senhor Faraó, tocado pelo coração de Deus, colocou um anel no dedo de José e disse assim: abaixo de José, abaixo de mim, José, acima dele sou eu, e toda a ordem que vier de José é minha ordem no Egito. E José foi colocado como governador. José disse: no tempo da fartura, cria-se alguns celeiros e poupe 30% de tudo que se colhe. E quando chegar o tempo da escassez, o povo virá buscar. O Egito vai ter mantimento para o Egito, e também vai ter muito ouro para depois continuar as suas plantações. Sabedoria que José teve e que não imaginava o que Deus iria fazer. Deus só disse para ele que ele iria alcançar determinada coisa, determinada função. Deus tem te prometido algumas coisas que aos olhos humanos você diz assim: como que eu vou conseguir? Não tem explicação. Mas uma coisa eu sei, amado: Ele vai usar a circunstância para te abençoar. Amém? Vamos examinar a próxima. Deus usa a circunstância criada por Satanás. Satanás também tem o poder de manipular algumas coisas. Sabe, ele pode impedir o cristão fazer a vontade de Deus. Ele pode fechar uma porta, né, de emprego ou de qualquer outra coisa. Mas o seu controle, a Bíblia diz que é limitado. Por quê? Pelo próprio Deus. Deus não dá o poder total a ele, mas pede que ele faça isso. E aí então Deus começa a remover as portas, os obstáculos que ele tem colocado. Daniel 10, versículo 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A Bíblia diz que Satanás tentou impedir a bênção de Daniel. O anjo, quando chega a Daniel, diz: Daniel, desde o primeiro dia que você se humilhou diante do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Sabe, meu irmão, é por isso que nós temos que continuar orando. Quando você coloca o teu coração diante do Senhor, Deus ouve a tua palavra, ouve o teu pedido e te abençoa. Mas há uma guerra no mundo espiritual também para impedir que você seja abençoado.
Por isso que você deve continuar orando, deve continuar clamando, deve continuar falando com o Senhor, e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Ainda que o reino da Pérsia, ainda que o reino deste mundo tenta por muitas vezes te segurar, te impedir, Deus tem um novo tempo de vitória, de conquista. Pastor, mas eu tenho orado, mas até agora não pare de orar, meu irmão. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, que Deus vai completar a boa obra. Amém? A Bíblia diz que Satanás tentou impedir Paulo que visitasse os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2,18 diz: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Ou seja, por muitas vezes o diabo ele quer controlar. E ele só controla algumas determinadas situações porque ele é invisível. Porque se ele fosse visível, Deus te daria estratégia bastante para vencê-lo e para ludibriá-lo. Pastor, mas espera aí, Deus não pode me dar esta mesma estratégia? Poderia, se nós ficarmos como José aos pés do Senhor. Mas às vezes nós estamos ligados com o mundo, e o mundo às vezes chama mais a nossa atenção. A correria do dia a dia, o trabalho, a luta, sabe? Às vezes as conquistas que nós queremos ter, não percebemos as setas e o impedimento do diabo. Atos capítulo 16, versículo 6 diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Ou seja, tem coisas, amado, que é Deus que faz, e tem coisas que é o Espírito das trevas que faz. Mas tudo são circunstâncias. E nós temos que entender o seguinte: não vou estar aqui esmiuçando o que é circunstância, mas tantas delas acontecem na tua vida. E às vezes você quer murmurar, quer chorar, quer se descabelar e dizer: por que, Senhor? Não diga por quê, diga para quê, Senhor? Porque algum motivo Ele tem. Amém? Para que Ele vai usar isso, não sabemos, mas Ele vai fazer. Amém? Vamos então para a próxima. Deus usa circunstâncias naturais. Aqui diz que Deus usou a jumenta de Quis, né? Mas Deus também usou, amado, tantas outras situações. Um exemplo, em Atos 8, a Bíblia diz que Deus usou a perseguição para pregar o Evangelho. O povo começou a ser perseguido, porque senão aqueles homens de Deus pregariam só em Jerusalém. Deus permitiu a perseguição para que eles andassem pelo mundo inteiro. 1 Coríntios 16, 9 diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Versículo 2, 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor. Colossenses 4, 3. Orando também juntamente com nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Deus faz aquilo que Ele quer fazer. E se alguma coisa você está sendo impedido de fazer, e você está orando, mas parece que a muralha é muito grande, não delegue esse poder ao inimigo, porque ele não tem. A sua vida. Amém? Eu estou querendo ir por aqui, eu acho que esse é o caminho, mas toda vez eu encontro uma muralha aqui na minha frente. Eu digo: mas não é o Satanás mesmo que está impedindo que eu passe? Não é o Satanás não, amado. Deus quer que você desvia, que você vire o foco, que você vire o disco, que você muda o caminho. Ou você quer que o Senhor desce com um anjo, sabe, com asas, e diz: oh, é por ali, você não está vendo? Ele vai fazer isso quase todo dia, e Deus tem mais o que fazer. Não é verdade? Tem gente que é tão mula, que empaca aqui e diz assim: quando Deus usar alguém que eu não conheço no meio da rua para falar comigo, se Deus fizer isso uma vez, coitado, ele vai ter que fazer toda vez, porque aí você vai bater o pé. Tem que ser assim. Ainda bem que nós não somos deuses, porque se fosse você já tinha largado esse coitado no meio do caminho. Estou mandando ir para cá, imbecil, mas você quer ir para cá, então se lasca, se vira. Ser humano é assim, não é? Deus não. Ele coloca uma barreira, Ele vai te rodeando, Ele vai te cercando, sabe? E você querendo ir por aqui, bate a cabeça. Sabe aquele joguinho que você não consegue passar no labirinto? E vai bater na cabeça e pum, 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 pum.
Daqui a pouco dá game over e você está lá tentando. É igual aquela pessoa que acha que a máquina do banco é burra. Coloca o cartão e diz, mas a minha senha é essa. E o sistema está dizendo, se errar mais uma vez, vai bloquear o cartão. E você está lá, eu tenho certeza. A máquina, eu tenho certeza que não é você. Está bloqueado. O duro quando é final de semana, só desbloqueia na agência. Não é verdade? Às vezes o Senhor está nos dando alguns avisos e a gente está dizendo, não, mas não é assim. Ô irmão, acorda. 4. Deus usa portas fechando-as. 1 Tessalonicenses 2:18. O que nós acabamos de dizer. Deus queria que o Evangelho fosse pregado em outros lugares. Então Ele fechou algumas portas. Amém? Satanás pode fechar uma porta, mas ele fecha pela permissão de Deus. Nada o diabo pode fazer se Deus não permitir. Porque Deus é que está no controle, não é Satanás. Apocalipse 3:7 diz, o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? Te faço uma pergunta, podemos confiar então nas circunstâncias? Repita comigo, as circunstâncias não são confiáveis. Apesar de Deus usar as circunstâncias, elas não são um guia infalível. Amém? Senão você vai sair daqui hoje e falar, bom, eu vou começar agora a analisar. Tudo que for circunstância na minha vida, eu sei que é Deus ou é o diabo. Calma, também não é assim. Não é nem 8 nem 80. A maioria das vezes Deus usa a circunstância. Mas agora você não vai andar pela circunstância, sim pelo Espírito, tá vendo? Às vezes, amado, você tem lá 3, estava desempregado, aí aparece 3 propostas de emprego. De uma vez. E agora? E agora, Senhor? Uma é sua, 2 deve ser do diabo. Não é possível. Tem gente que tem mania de colocar diabo em tudo. Que diabo tem poder, irmão? Olha que bênção. Deus disse assim, você queria emprego? Eu te dou 3. Tem esse para ganhar X e o horário é esse. Tem esse para ganhar Y, o horário é aquele. E tem esse que é semelhante aos outros 2, porém o salário é assim, ou o horário é assado. É você que escolhe. Às vezes a gente diz, mas qual é a vontade de Deus? Deus está dizendo, eu te dei 3 portas, entre naquela que você quiser. Porque Deus não colocaria uma porta de abismo para você entrar, para dizer, escolheu errado, se enfinou-se. Não, Deus diz, tem essa e essa. Vê o que você quer, vê se o horário bate contigo, vê se o salário é o que você quer, vê se é o serviço que você faz, vê se é a possibilidade de crescimento, porque eu não abro uma, eu não abro 2, mas eu abro 3 a mais, para que você seja vitorioso. Porque se abrir uma só, é capaz do crente dizer, também, fazer o quê, né? Pedir para Deus, ele abriu aquela portinha lá, eu entrei, que era melhor do que nada, porque o homem é assim. O homem é desse jeito, reclama. Então Deus abre 3 e diz, meu querido, a que você escolher, eu sou contigo. Amém? Toda porta aberta, amado, não é garantia da vontade de Deus, mas é da tua vontade. Quando eu era solteiro, alguns anos atrás, eu conheci umas irmãzinhas que estavam orando para casar. Estão solteiras até hoje. Porque quando aparecia um pretendente, elas diziam, não, nós não vamos namorar, porque eu vou orar e vou ver o que Deus tem para falar comigo. E orava, e pedia confirmação. Via um profeta e dizia, é de Deus esse varão. Outra dizia, sai porque é prata do diabo. E a pessoa ficava naquela. Não sei, eu pedi um sinal. Ninguém é judeão para ficar pedindo um sinal de lã, não. Pedi um sinal e o sinal não veio, meu irmão. Sabe o que é a vontade de Deus para a tua vida? Aquilo que te traz alegria, aquilo que te dá prazer, aquilo que faz você feliz. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade da mãe
mãe e do pai para o filho? Que ele seja independente se ele vai casar com branco, com preto, com japonês, com alto, com baixo, com loiro, com magro, com gordo. O pai e a mãe querem que os seus filhos sejam felizes. O Ronaldo não gostava muito, né, de negão, mas a Tati escolheu o William. Às vezes eu falei, aí Ronaldo, ele disse pra ela que vai dormir com o negão, velho. Coitadinho. Sabe, irmão? De repente alguém diz para você, olha, Deus está preparando este varão para você. Aí você olha para o varão. A moça olha para o varão e é totalmente contrário. Vamos dizer a Tati, que gosta de negão. De neguinho, porque o William é pequenininho. Não é grande. E aí aparece um loiro alto de olho azul de 1,80 m. Mas o gosto dela. O gosto dela é de negão. É igual a minha esposa. Podia aparecer um do tamanho do Ricardo, mas ela gosta dessa altura. Barrigudinho. Fala pra caramba. Eu vi a Débora. A Débora é grandona, bonitona. O Toninho é da minha altura, agora imagina. Né? Diz que os opostos se atraem. É verdade. Irmão, Deus olha para você e diz, meu amigo, meu filho, você está feliz? Essa pessoa talvez não seria a melhor pessoa para você. Você poderia ter escolhido o melhor, mas eu sou o Deus da graça. Então eu vou abençoar para que esse casamento seja um casamento feliz. Amém? Talvez na vida você já namorou com 2, 3, e aquele que você ficou é exatamente a tampa do seu caldeirão. Fique feliz com isso. Amém? Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim: mas o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Sabe, meu irmão, Deus tira Felipe de um ministério de sucesso. Felipe, ele tinha um ministério de sucesso e Deus diz, acabou o seu ministério aqui. Eu não sei o meu propósito. No ano de 2000 eu estava indo para Denver, nos Estados Unidos. Eu já estava com uma igreja pronta lá, uma igreja para brasileiro. Já tinha tirado o passaporte, eu e a pastora. Foi o ano que a gente casou. E nós estávamos indo para Denver, né? Mas foi quando aconteceu o 11 de setembro. E aí então, todos os vistos para os Estados Unidos bloqueou. Nós já estávamos caminhando para tirar o visto. E não deu certo. E por um tempo eu disse, Senhor, eu queria tanto, né? Era uma oportunidade que me apareceu, que eu fiquei muito feliz de ir para outros lugares, de aprender outras culturas. A princípio eu estaria pregando só para brasileiro, mas morando nos Estados Unidos, ia colocar, né, o meu péssimo inglês em ordem. Não é verdade? Nada melhor do que você estar num país que fala um outro idioma e você devagarzinho vai aprendendo. Mas Deus disse, não, vou te mandar para a rua Turquia 323 para cuidar daquele povo abençoado. Esse povo, né, americanizado. Amém, irmão? Oh, yes. Amém? E eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A falta da bênção também, irmão, nem sempre não é a garantia da vontade de Deus, amém? A bênção não veio porque não é chegado o tempo dela vir. Às vezes nós somos rejeitados em algumas situações, mas nem sempre isso é resultado de algumas coisas. Gálatas 6:9 diz assim, então não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Não canse de fazer o bem, não canse de semear, não canse de abençoar, né? Esses dias eu falei para minha esposa, eu sempre falo isso para ela, isso é profético. Esses dias ela estava dando risada e eu disse, fica mandando, fica dando risada porque eu vou sozinho. Eu disse para ela que muito breve eu quero ir para Manhattan, né?
E ela disse: você fazer o que em Marracas? Eu vou comprar uma casa em Marracas. Ela disse: mas você não tem nenhuma casa aqui ainda. Eu disse: não interessa, mas eu vou ter em Marracas. Ela disse: poxa, o tempo de Denver passou, isso foi lá no ano 2000. E eu disse: mas eu tenho algo no meu coração, não vou deixar a igreja aqui, mas o Senhor me chamou para grandes caminhos. Eu sei que a minha passagem aqui, irmãos, é para formar muitos líderes, muitas pessoas para continuar o ministério. Não sei o dia de amanhã. Quem sabe o dia de amanhã nem estarei indo para os Estados Unidos, mas estarei indo lá para a glória mesmo, né? Mas nós precisamos deixar sucessores. Pastores, está despedida? Não, está amarrado, né? Não. Mas são os caminhos que nós não conhecemos. E a gente tem que fazer tudo com excelência aqui, enquanto você está vivendo. Não aconteceu, fique em paz, porque vai acontecer. Provérbios 20:24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Amém? 7, vamos ler. Fatores determinantes. Muitos fatores podem determinar como entendemos as circunstâncias. Pressões do mundo, desejo por coisas materiais, preferências egoístas quanto ao clima, localização, falsa piedade. Tudo isso pode nos levar a interpretar a circunstância segundo nos agrada e depois usá-las para provar que estamos seguindo a orientação de Deus. Como saber a vontade de Deus? Aplauda o Senhor.